Salmo de número 92. Nós continuaremos de onde paramos semana passada. Antes vamos orar ao Senhor mais uma vez. A Ti todo louvor, toda glória, ó Deus Pai. Por meio do Teu Filho Jesus Cristo, aqui estamos para Te louvar, para Te bendizer. E agora clamamos ao Teu Santo Espírito que unja o nosso coração com entendimento na Tua palavra, Senhor. Dê a mim clareza necessária e aos meus irmãos a total atenção ao que diz Tua palavra. Oramos em nome de Jesus. Amém. No Salmo 92, como nós mostramos para os irmãos semana passada, nos 3 primeiros versos, este salmo, ainda que ele não mencione o 4º mandamento, mas este salmo, ele, como traz o seu título, ele é um cântico para o dia de sábado, era um cântico que era para ser entoado no dia do Senhor. Semana passada eu expliquei para os irmãos o porquê nós guardamos o domingo e não mais o sábado. Na nossa confissão de fé, nós vimos lá no capítulo 21, sobre o culto religioso e o dia do domingo. No capítulo 21, no parágrafo 7 e parágrafo 8, nós vimos que o dia do Senhor, que antes era no sábado, o 7º dia da semana, com a ressurreição de Cristo, ele passou a ser, então, o 1º dia da semana, o domingo. Nós mostramos para os irmãos que a obra da ressurreição de Cristo, ela é muito mais expressiva e muito mais forte, muito mais importante do que a obra da criação do universo. O sábado, ele está relacionado à primeira criação. E lá em 2 Coríntios 5,17, a palavra de Deus diz que as coisas antigas, e eis que se alguém está em Cristo, é nova criatura, literalmente é nova criação. As coisas antigas já passaram, eis que tudo se fez novo. Então veja bem, em Cristo Jesus nós somos nova criação. E por esse motivo, no dia da ressurreição de Cristo, que foi no domingo, o terceiro dia que ele estava no sepulcro, e foi o 1º dia da semana, o dia que ele ressuscitou. Então quando Cristo vem dos mortos, a ressurreição de Cristo é algo mais importante para nós do que a própria criação do universo. E por essa razão nós guardamos o dia do Senhor e não mais o sábado. Nós guardamos o domingo e não mais o sábado. Eu expliquei isso para os irmãos. E quero aproveitar também a ocasião aqui para corrigir um erro. Semana passada eu me ative ao texto da confissão de fé, que no parágrafo 7 fala que o 4º mandamento é um preceito positivo. O que é isso? Você vai ver que todos os mandamentos, eles começam com não matarás, não adulterarás, não furtarás, e assim por diante. Sempre começa com esse advérbio de negação, o não. E eu disse que o único mandamento que começa sem o não era o dia do Senhor. E eu aproveito aqui para corrigir. Alguns irmãos me lembraram logo aqui na saída, assim, pastor, mas e o honrar pai e mãe? Também não começa com o não, isso é verdade. É isso que dá até uma igreja atenta, e eu fico feliz por isso. Então eu peço desculpas aos irmãos e corrijo. Temos 2 mandamentos que são anunciados positivamente, que é o 4º mandamento e o mandamento sobre honrar pai e mãe. Esses 2 mandamentos, eles não começam de forma negativa, não que os outros sejam negativos, eles começam de forma negativa dizendo o que nós não devemos fazer. E o mandamento sobre o dia do Senhor e sobre honrar pai e mãe começam afirmando positivamente, não o que nós devemos fazer. Essa é a única diferença. Bem, corrigido isso, lembro os irmãos que no primeiro ponto nós vimos que o dia do Senhor, o deleitoso dia do Senhor, como disse o profeta Isaías, o deleitoso e santo dia do Senhor, ele é um dia, o deleite no dia do Senhor é um deleite no dia todo. Nós vimos aqui o salmista falando do amanhecer e do anoitecer.
O amanhecer anunciando as misericórdias de Deus e o anoitecer a fidelidade de Deus. Irmãos, por favor, alguém, por favor, corrija para mim o som. Lá ele está dando um zumbido, uma microfonia meio desagradável. Por favor, diminua um pouco o volume do meu microfone. Então nós já vimos isso, do versículo 1 ao versículo 3, que o deleitoso dia do Senhor é um dia de deleite, um dia todo, o dia inteiro nós devemos passar na presença do Senhor e usando o dia do Senhor para a glória dEle, para a adoração a Ele. Podemos descansar e devemos descansar nesse dia. É um dia de descanso também, Deus o santificou para o descanso, mas não para o ócio, né? Nós devemos empregar esse dia, os nossos recursos, nosso tempo no dia do Senhor, para o louvor do Senhor durante o dia, né? E realizando obras que glorificam ao Senhor, obras que enalteçam o nome do Senhor e nos deem condições de crescermos também mais no conhecimento de Cristo Jesus. Continuando então, o Salmo, no versículo 4 ao versículo 9, nós vemos outra verdade sobre o deleitoso dia do Senhor. Outra verdade sobre o deleite que devemos ter no dia do Senhor, é que este dia é um deleite nas obras de Deus. É um dia para você, todos os dias você tem que fazer isso, mas em especial no dia do Senhor, você parar para meditar, para se deleitar nas obras que Deus tem feito e realizado na sua vida. Veja o que diz o verso 4 ao verso 9. Pois me alegraste, Senhor, com os teus feitos, exultarei nas obras das tuas mãos. Quão grandes, Senhor, são as tuas obras e os teus pensamentos, que profundos. O inepto não compreende, o estulto não percebe isto. 2 pontos. Ainda que os ímpios brotam como a relva e florescem todos os que praticam a iniquidade, nada obstante, serão destruídos para sempre. Tu, porém, Senhor, és o Altíssimo eternamente. Eis que os teus inimigos, Senhor, eis que os teus inimigos perecerão. Serão dispersos todos os que praticam a iniquidade. O dia do Senhor, o deleite no dia do Senhor, é um deleite nas obras de Deus. O salmista, ele continua reafirmando o fato de que o dia do Senhor deve ser empregado no louvor e adoração a Deus. Ele começa dizendo, pois me alegraste com os teus feitos. Ele se sentia alegre na presença de Deus, se sentia feliz na presença do Senhor, e por isso ele louvava ao Senhor. Ele declara a Deus, pois me alegraste, Senhor, com os teus feitos, exultarei nas obras das tuas mãos. Seu coração estava cheio de alegria, e essa alegria vinha de Deus para o seu coração, a qual era resultado de contemplar os feitos e as obras do Senhor Deus. Olhando o que Deus havia feito na vida dele, olhando o que Deus fazia ao seu redor, nas obras da criação, o salmista não teve outra atitude senão exultar, louvar e bendizer o nome do Senhor. João Calvino, ele faz uma afirmação interessante aqui, importante sobre esse versículo. O que produz alegria em nossos corações é a exibição que Deus faz de si mesmo na qualidade de Pai e de sua profunda e vigilante preocupação por nosso bem-estar. Como em contrapartida, a causa da nossa brutal indiferença é nossa incapacidade de conhecer e saborear o propósito designado das obras de Deus. O que ele quis dizer com isso? Se nós conseguimos olhar para as obras de Deus e nos deleitar e ter prazer no que Deus tem feito, nas obras do Senhor, isso deve ser colocado na conta de Deus, porque foi Deus quem abriu os nossos olhos, foi Deus quem nos despertou para isso, foi Deus quem nos vivificou, nos deu condições de louvá-lo. Encheu o nosso coração de alegria, encheu o nosso coração de gratidão, e por isso nós louvamos a Deus. Em contrapartida, se nós, diante das grandes obras que Deus tem feito em nossa vida, diante dos grandes feitos do Senhor, nós
continuamos apáticos, duros, insensíveis, e não louvamos a Deus, isso se dá por causa da nossa cegueira e pecaminosidade. E o versículo 5, ele segue na mesma direção. No versículo 5, o salmista diz: quão grande, Senhor, são as tuas obras e os teus pensamentos, que profundos. É interessante que ele coloca os pensamentos de Deus e as obras do Senhor. Ele coloca as obras do Senhor como resultado ou resultantes dos pensamentos de Deus. Isso nos lembra o que diz a palavra de Deus lá em Filipenses 2,13. Porque Deus é quem efetua em vós tanto o querer quanto como realizar segundo a sua boa vontade. Ou seja, tudo nasce no coração de Deus. E o que Deus quer fazer em nossa vida, Ele faz. E o que Deus planejou fazer conosco, Ele faz. Deus planejou salvar-nos e salvou-nos. Deus planejou santificar-nos e está a santificar-nos cada dia. Tudo é obra dele, e o que Deus determinou fazer, Ele está fazendo. E Ele fará até o fim. Ele completará a obra que Ele começou. Ele não vai deixar obras inacabadas. Deus não deixa uma obra pela metade. Ele completa a obra que Ele começou em nós, diz o apóstolo Paulo. Paulo estava certo de que Ele completaria até o dia de Cristo Jesus. Deus não deixa obras inacabadas. E o salmista, então, aqui no verso 5, ele diz isso. As obras do Senhor são resultado daquilo que Deus planejou, ou da vontade de Deus. E nos lembra a palavra de Deus quando diz que a vontade de Deus é boa, agradável e perfeita. Ela é boa, não existe mal na vontade do Senhor. Ela é agradável porque o resultado dela agrada a Deus. E ela é perfeita porque não existe erros, não existe pecados, não existem defeitos na vontade do Senhor. E essa vontade, a vontade de Deus, ela é executada. Os pensamentos de Deus são profundos, nós não podemos compreendê-los, a menos que Deus nos dê condições para isso. E aqui eu quero chamar a sua atenção para duas verdades: a revelação especial e a revelação geral. Começando pela revelação geral. O que é a revelação geral? A revelação geral que Deus faz de si, né, a revelação de Deus a nós, é aquela que nós encontramos na natureza, na criação. E ela tanto pode ser natural quanto sobrenatural. Por exemplo, você olhando para o pôr do sol, é impossível, meus irmãos. Eu não sei como que tem gente que ainda nega a existência de Deus. Eu não sei como que ainda tem gente que olhando para a magnitude do universo, a complexidade do universo, ou para o corpo humano, pegando um microscópio e avaliando, analisando ali as partes do corpo humano, como negar a existência de Deus? Como dizer que isso aqui é obra do acaso? O ser humano, quando se depara com a grandiosidade de tudo isso, ele logo chega à seguinte conclusão: existe um ser maior, existe um ser superior, existe um ser que é inteligente e cuja inteligência comanda tudo isso. Porque não é possível que todos os seres da criação, toda a criação, siga conforme foi planejado. Alguém que planejou tudo isso, não tem como. Só que aí entra a questão: quem é esse ser? A revelação natural, ela nos revela a existência de um ser maior, mas nós não sabemos quem é. Se você olhar para o céu, olhar para as matas, olhar para a vastidão do mar, você não vai saber quem é esse Deus. Você não vai saber quem é esse ser. Então a revelação natural, ainda que ela seja maravilhosa, seja esplendorosa, ela
é limitada em nos dar esse conhecimento de Deus, de saber quem é esse ser, quem é esse Deus. Quando eu falei que ela também, essa revelação geral também ela é sobrenatural, então nós vemos lá no Antigo Testamento Deus dando-se a revelar ao povo por meio de anjos, sonhos, visões, coisas que hoje ele não usa mais. Por que ele não usa mais? Porque hoje nós temos Jesus Cristo. Hebreus 1, de 1 a 4, fala isso. Havendo Deus outrora falado muitas vezes, de muitas maneiras aos pais pelos profetas, hoje nos tem falado por meio de Jesus Cristo. E aí, agora nós entramos no que se chama de revelação especial. Onde é que eu conheço a Jesus Cristo? Onde é que eu sei quem é Jesus Cristo e quem é Deus? Na palavra, na Bíblia. Então nós temos a revelação especial na pessoa de Jesus e nas Escrituras. Nós não recorremos mais à natureza, ainda que fiquemos admirados em ver as grandes obras que o Senhor tem feito na natureza. Mas nós não ficamos presos à natureza para conhecer a Deus. Nós conhecemos a Deus através da sua palavra. Através da sua palavra. Através da palavra eu sei que este ser superior que criou tudo isso e que governa tudo isso, ele se chama Deus. O Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Olhando para a revelação especial que é a Bíblia, eu sei que Jesus Cristo, o Filho de Deus, veio a esse mundo, encarnou-se, tornou-se um ser humano, sem deixar de ser Deus, 100% Deus, 100% homem, morreu na cruz para salvar o pecador. Olhando para a revelação especial das Escrituras, eu sei o que esse Deus quer de mim, como por exemplo, que eu guarde o seu dia, que é o tema do nosso salmo, que eu me deleite na presença do Senhor, que eu obedeça aos seus mandamentos, como nós lemos há pouco na liturgia. Então, nas Escrituras, eu tomo conhecimento de quem é esse Deus, e mais, eu sei que Ele é sábio. Eu creio que todos nós aqui não temos dificuldade de crer que Deus é soberano. Deus é soberano, não existe alguém acima dele. O próprio salmista vai dizer isso, quando ele chama Deus de Altíssimo, lá no versículo 8. Tu és o Altíssimo. Não existe ninguém maior do que Deus. Todos estão abaixo dele. Mas nós precisamos lembrar que Deus também ele é sábio. Então aconteça o que acontecer em nossa vida, tudo está no controle de Deus. Quando Deus retira de nós um ente querido, Ele é sábio, Ele sabe o que está fazendo. Quando Deus permite uma enfermidade devastar a nossa saúde, Ele é sábio, Ele sabe o que está fazendo. O problema nosso é que nós olhamos para o sofrimento e o vemos como inimigo, quando nós deveríamos olhar para o sofrimento e vê-lo como um aliado que Deus usa para nos aproximar dele. Mas no primeiro sinal de dor que nós temos, nós queremos fugir, quando nós deveríamos estar ali na presença de Deus aprendendo mais sobre Ele. Versículo 4 e 5, o dia do Senhor Deus deve ser empregado no estudo da palavra. A revelação especial, nós temos esse santo livro. É por isso que nós nos reunimos como igreja para adorar o Senhor. Nos reunimos em escola dominical para estudar a palavra de Deus, para cultuar o Senhor. O dia do Senhor deve ser um dia em que nós gastemos estudando a palavra dele. A prioridade nossa deve ser a palavra de Deus, as coisas do Senhor, as coisas para o louvor do Senhor. Deleitarmos-nos nisso. Ter prazer. Somente um coração que se dedica às disciplinas espirituais de conhecer, estudar a palavra, orar ao Senhor, jejuar. Domingo é um excelente dia para você jejuar. É um excelente dia para você jejuar. Eu sei que a gente aproveita para fazer churrasco, para fazer um almoço mais gostoso. Não é errado, não é pecado isso não.
Mas naquele domingo você sabe que não vai ninguém na sua casa, ou você previamente avisou o pessoal, olha, esse domingo eu não estou para ninguém. Esse domingo eu tenho um compromisso que eu não posso adiá-lo. Eu não estou para ninguém hoje. E você tira esse dia para jejuar, estar na presença do Senhor em oração, jejum e estudo da palavra. Você será ricamente abençoado, não tenha dúvida disso. No versículo 6 e 7, o salmista muda o seu discurso aqui e passa a falar de uma outra pessoa, um outro tipo de gente. Ele chama essa pessoa de o inepto. A expressão no hebraico, Ishbaar, significa um homem estúpido, brutal, insensato, louco. E ele diz que esse homem, a quem ele chama de inepto, ele não compreende, não percebe isto. 2 pontos. O que ele não percebe? Ainda que os ímpios brotam como a erva e florescem todos os que praticam a iniquidade, nada obstante serão destruídos para sempre. Em outras palavras, o que ele está dizendo é, quando os ímpios, o insensato, o inepto, o louco, ele não entende isso. Uma coisa simples de entender, mas ele não entende. Quando o ímpio está prosperando, ele está ali crescendo, florescendo, tendo sucesso no que ele está fazendo, de repente, como uma erva, ele é recolhido na presença de Deus. Deus tira a sua vida. Eu lembro do que o Senhor Jesus, da parábola que o Senhor Jesus conta lá em Lucas 12, 16 a 20, o homem rico. E diz assim o texto, ele lhes proferiu ainda uma parábola dizendo, o campo de um homem rico produziu com abundância. E arrazoava consigo mesmo, dizendo, que farei? Pois não tenho onde recolher os meus frutos. E disse, farei isto, destruirei os meus celeiros, reconstruí-los-ei maiores, e aí recolherei todo o meu produto e todos os meus bens. Então direi à minha alma, tens em depósito muitos bens, para muitos anos. Descansa, come, bebe e regala-te. Mas Deus lhe disse, louco, em outras palavras, inepto, esta noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado, para quem será? É o que o salmista está dizendo aqui no verso 6 e 7. O insensato, o ímpio, ele não percebe essa simples verdade, simples e terrível verdade. Quantos nós conhecemos que estavam ali prosperando, crescendo e se enriquecendo e tudo mais? Não que ficar rico é pecado, seja pecado, não é. Desde que seja uma riqueza lícita, é claro, né? Desde que seja fonte lícita a sua riqueza. Mas estava ali crescendo e ali empolgado com as suas riquezas, com o seu dinheiro e tudo mais. E aí olha para a sua riqueza e diz assim, puxa vida, eu estou muito bem. Estou me dando bem na vida. Investi na coisa certa, estou bem, estou feliz. Quer saber uma coisa? Eu vou aproveitar os frutos, eu vou desfrutar do meu trabalho. Eu vou deitar e vou regalar, vou beber, vou comer, descansar, vou passear, vou fazer o que me der na telha com o meu dinheiro, porque eu tenho muito dinheiro por muitos anos. Um ladrão entra na casa dele, dá um tiro nele e ele morre. Ou ele, de repente, começa a passar mal, vai para o hospital e lá descobre que tem uma doença em estado terminal, e ele nem sabia. É assim. Essa parábola que o Senhor Jesus contou, mostra para nós que a nossa vida é como uma erva, como disse o salmista. Os ímpios brotam, ainda que eles brotam como a erva brota fácil, não é mesmo? Quem tem jardim sabe o que eu estou falando, né, dona Helena? Que bom ver a senhora aqui hoje, cadê a dona Helena? Que bom, né, dona Helena? Bom ver a senhora aqui, muito feliz.
Mas você vai lá, cuida, tira o matinho e tudo mais, tal, deixa só as flores. Semana que vem você vê, chega lá, está tudo brotando a erva. Você não plantou, mas aparece. A praga está ali. Não é assim mesmo? Nasce fácil. O ímpio, ele cresce fácil. Você tropeça em ímpio andando na rua. O que mais tem é ímpio nesse mundo. Mas da mesma forma que ele aparece, ele desaparece. Da mesma forma que ele surge na história, ele desaparece da história. Assim acontece com todos os homens. No verso 8, nos fala sobre aquele que é completamente diferente. Aquele a quem o salmista chama de Altíssimo eternamente. Não bastava Deus ser Altíssimo, Ele ainda é eternamente. Deus não é apenas o Altíssimo sobre tudo e sobre todos, Ele é o eternamente. Poderosos vêm e vão. A gente pega nos livros de história, a gente vê poderosos que num dia estavam ali todo orgulhosos, arrogantes. No dia seguinte foram substituídos. Poderosos vêm e vão, mas Deus não. Deus é o Altíssimo eternamente. Ele ocupa um lugar que só Ele ocupa e ocupa por toda a eternidade. Ele ocupa o seu posto acima de todos por toda a eternidade, ininterruptamente. A gente sempre pensa em eternidade como algo sem fim. Mas a gente deve pensar não só em algo sem fim, mas também em algo ininterrupto. Ininterrupto. Não houve um dia sequer na história de Deus que alguém tomou o lugar dele, ou que alguém ameaçou o lugar dele. Ele não conhece ameaças. Nada pode ameaçar o poder de Deus e o seu lugar. É na presença deste Deus Altíssimo eternamente que os seus servos se deleitam em alegria e anseiam por comparecerem em sua presença na sua glória, enquanto os ineptos vivem como se nunca houvessem de morrer e por isso mesmo postam-se como inimigos de Deus, avessos à sua vontade. Mas os inimigos de Deus perecerão, serão dispersos todos os que praticam a iniquidade, diz o verso 9. Eu pergunto a você, como você tem vivido os seus dias? Especialmente o dia do Senhor. Como você tem vivido os seus dias? O deleite do seu coração está em Deus? Você se deleita em Deus? Ou você se deleita nos seus bens materiais, nos seus ideais, nos seus sonhos, nos seus planos de vida? O que é que te dá alegria? Dinheiro na mão? Dinheiro na mão, como alguém já disse, é vendaval. Sai da nossa mão com facilidade. Não é mesmo? Sai da nossa mão com facilidade. Por mais sábios que sejamos em utilizar o dinheiro, sempre ele escapa da nossa mão. Quando a gente vê, já foi. No que está o deleite da sua alma, do seu coração? Se veio ao seu coração qualquer outra coisa, qualquer outra pessoa, que não seja a glória de Deus e o próprio Deus, então eu digo para você que você está vivendo como um inepto. Você não é em nada diferente daquele homem rico da parábola, a quem Deus chamou de louco. Que loucura é essa, meu irmão? Que loucura é essa, minha irmã? Você colocar o seu coração, ou seja, a sua vida, em coisas que o tempo destrói.
Que loucura é essa você sentir prazer em coisas que o ladrão rouba? Seja o ladrão que venha com uma arma invadindo a sua propriedade, ou seja o governo metendo a mão no seu bolso para fazer as farras. Que loucura é essa de você ter alegria e depositar toda a sua expectativa nas coisas materiais? Aquela viagem dos seus sonhos, voltou para casa, o carnê vem junto. A alegria ficou lá. Ah, mas valeu a pena. Valeu nada. Quando começa a pagar a conta, meu Deus, terrível. Coloque o seu coração em Deus. Não permita que nada nesse mundo seja mais importante do que Deus para você. Não permita que o seu coração se deleite em nada além da presença de Deus. Você já foi iluminado pela revelação especial da palavra de Deus. Deus já abriu os seus olhos, já te deu a palavra dele. E você, quando lê a palavra, você sabe qual é a vontade de Deus para a sua vida. Faça a vontade de Deus. Exercite a vontade de Deus, exercite a piedade na sua vida. Viva para a glória do Senhor. O servo de Deus goza da alegria eterna desde já nessa vida. E a desfrutará por toda a eternidade na presença de Deus. O ímpio não, o inepto não. Ele posta-se como inimigo de Deus e como tal haverá de perecer horrivelmente na eternidade. Por fim, meus irmãos, a terceira verdade que nós encontramos nesse salmo sobre o deleitoso dia do Senhor, sobre o deleitarmos-nos no dia do Senhor, é que este dia que esse deleite no dia do Senhor é um deleite na justiça de Deus. Versículos 10 a 15. O salmista diz assim: porém, tu exaltas o meu poder como o do boi selvagem, derramas sobre mim o óleo fresco. Os meus olhos veem com alegria os inimigos que me espreitam, e os meus ouvidos se satisfazem em ouvir dos malfeitores que contra mim se levantam. O justo florescerá como a palmeira, crescerá como cedro no Líbano. Plantados na casa do Senhor, florescerão nos átrios do nosso Deus. Na velhice darão ainda frutos, serão cheios de seiva e de verdor, para anunciar que o Senhor é reto. Ele é a minha rocha, e nele não há injustiça. O salmista, nos versos finais desse salmo, ele mostra a sua alegria, ele se deleita na justiça de Deus. Na justiça de Deus contra os inimigos. Nos versículos anteriores, nós vimos como Deus trata os ímpios. Ele os destruirá, perecerão, serão dispersos. E agora, nos versos finais, nós vemos como Deus trata aqueles que o amam, aqueles a quem Ele amou, e que colocou no coração deles o seu amor, e eles respondem com amor a Deus. Porque, como disse o apóstolo João, nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Veja só. Mas quem é o justo? Aí do versículo 12. Seria aquele que anda em retidão na presença de Deus? Seria alguém que tem a justiça e a retidão de Deus como parâmetro para a sua vida? Com certeza. Com certeza. Contudo, nós sabemos que é impossível alguém apresentar tal retidão e justiça em sua vida, se Deus primeiramente não o capacitar para tal. Porque essa justiça não se trata apenas de ações corretas, mas também de motivações corretas. Você conhece, com certeza, pessoas que não são crentes, que não são, ou professam uma outra religião que não a religião evangélica, não a religião cristã, e são pessoas, entre aspas, boas, pessoas honestas em seus negócios, pessoas que fazem o bem, fazem caridade. Com certeza você conhece pessoas assim, eu mesmo conheço. Mas essa justiça não diz respeito às obras somente.
Essa justiça que fala esses versos finais, a que falam esses versos finais, essa justiça diz respeito às intenções de um coração. E as intenções de um coração só Deus sabe, só Deus conhece. E como eu sempre tenho falado para os irmãos aqui, nós somos capazes das ações mais nobres com as intenções mais pobres. Não é mesmo? Quantas vezes você realizou algo que todo mundo aplaudiu, mas no seu coração você sabia qual era o motivo pelo qual você estava fazendo? Não era para glorificar a Deus. Não era para o bem da pessoa. É para a sua autogratificação. Era uma forma que você achou de se glorificar, de vangloriar-se de si mesmo, de falar do que você estava fazendo. É esse tipo de ação que Jesus Cristo condenou nos fariseus. Os fariseus, Jesus disse, eles oram em pé nas praças públicas, eles oram em pé, em voz alta, dão dízimo das pequenas coisas, fazem de tudo com o fim de serem vistos pelos homens. Digo-vos que eles já receberam a recompensa deles. Eles já receberam o que eles estavam procurando. Eles queriam ser vistos pelos homens, queriam ser aplaudidos pelos homens. Pronto, é isso que eles, só isso que eles vão receber. Só isso, nada mais. No entanto, o Senhor Jesus falou que se a nossa justiça não exceder em muito a dos fariseus, nós não podemos herdar o reino dos céus. Observe que Jesus não condenou as ações dos fariseus, ele condenou as intenções dos corações deles, porque as intenções ele as conhecia, ele as conhece. E é nas intenções que eu quero chamar a sua atenção, é para as intenções que eu quero chamar a sua atenção. As intenções do nosso coração. Ser justo não se trata apenas de fazer coisas de acordo com a vontade de Deus, mas também de ter um coração de acordo com a vontade de Deus. Um coração que não quer outra coisa senão glorificar a Deus. Um coração que não quer outra coisa senão que Deus seja louvado com as suas ações. E como que é difícil, né, irmãos? Como que isso é difícil? O filho obedece ao pai e espera um muito obrigado. E, se possível, uma notinha, uns 10, 20 reais juntos, né? A esposa faz aquele almoço maravilhoso, gostoso. E se você não elogiar pelo menos 15, 20 vezes, não fica satisfeito. Não é mesmo? O maridão também faz a mesma coisa. Não comida, é claro, porque a comida é uma tristeza. Mas ele chega em casa, quer mostrar para todo mundo o quanto que ele está cansado, porque ele trabalhou arduamente, como um leão durante a semana, lutou contra gigantes durante a semana, estava cansado, e agora ele só quer sossego. Não quer ninguém perturbando ele, né? Não é assim? E quando não recebe o que ele quer, aí ele fica um leão, fica bravo. Vocês não me respeitam, vocês não me amam, vocês não têm consideração por mim, não é assim? Somos capazes das obras mais lindas, com as intenções mais horrorosas, mais pecaminosas. Por isso que nós precisamos da justiça de Deus. O ser justo aqui é ser alguém cujo coração na presença de Deus, ao ser contemplado por Deus, tem a certeza de que Deus vê nele a justiça de Jesus. Eu estava aqui pensando durante a liturgia. Se empenhe, se esforce para fazer tudo certinho, para fazer
tudo de acordo com a vontade de Deus. E quando você conseguir fazer tudo, tintim por tintim, nos mínimos detalhes, de acordo com a vontade de Deus, tome cuidado para que o seu coração não confie na sua capacidade de obedecer a Deus, em vez de confiar na obediência de Jesus ao Pai. Agradamos a Deus quando confiamos na obediência de Jesus. Ou, em outras palavras, onde eu falho, Jesus acertou do começo ao fim. E eu confio na obediência de Jesus a Deus. E confiado na obediência de Jesus, eu viverei para a glória de Deus. A retidão é muito mais do que obras realizadas. A retidão implica em um coração justo, motivações e vontades justas. E se nós focarmos em fazer com que o nosso coração tenha intenções justas, as nossas ações serão justas. Jesus disse que a boca fala do que está cheio o coração. Jesus falou que é do coração que procedem os homicídios, os adultérios, as guerras, o ódio e tudo mais. É do coração que procede. Também, um coração na presença de Deus, um coração subjugado à vontade do Senhor. Um coração justificado por Cristo. E que se deleita em Deus, esse coração também terá motivações, vontade justa. E glorificará o Senhor. E fará coisas que glorificam ao Senhor. Essa vontade justa, essa justiça na nossa motivação, no nosso coração, é impossível sem o agir de Deus em nosso coração. Sem o agir transformador de Deus no coração do homem, ele continuará um inepto, um louco. Por isso que temos que clamar a Deus o tempo todo. Somente quando aquele cujo coração recebeu favores especiais da benevolência e da graça de Deus, descritos aqui no verso 10, porém tu exaltas o meu poder como do boi selvagem, derrama sobre mim o óleo fresco. Esse verso aqui, a tradução dele é um pouco difícil. Isso. E são apresentadas várias traduções. Eu não vou me deter nessas traduções para não nos delongarmos aqui. Mas o objetivo, ou a mensagem desse versículo é a seguinte: o óleo, ele simboliza o Espírito Santo. Toda vez no Antigo Testamento que alguém era ungido com óleo, aquele óleo sempre simbolizou o Espírito Santo. E ele era carregado, esse óleo, muitas vezes em chifres, né? Em recipientes, nos chifres. Eles trabalhavam ali o chifre dos animais e usavam aquilo para carregar o óleo. O chifre também, nos tempos antigos, ele era símbolo de poder. Por isso que nas visões de Daniel, você vê lá o bode que tinha 10 chifres, não sei quantos chifres lá, tinha, simbolismo de poder, simbolizava poder, né? O que o salmista está dizendo aqui é justamente isso: Senhor, que o poder do Teu Santo Espírito na minha vida exalte o meu coração, que a minha alegria, que a minha glória seja ser ungido pelo Teu Santo Espírito e fortalecido pelo poder do Teu Espírito. Essa é a mensagem do verso 10. Sabemos que somente quando o Espírito Santo habita no coração do convertido é que este consegue entender e discernir as coisas espirituais, conforme nós vemos lá em 1 Coríntios 2, de 6 a 16. O homem natural não entende das coisas de Deus, e lhe parece até loucura as coisas de Deus. Por quê? Porque as coisas de Deus se discernem espiritualmente. Somente quando o Espírito Santo capacita o homem a entender, quando ele converte o coração do pecador, aí então o pecador consegue entender e crer e obedecer a palavra de Deus. Pastor, mas a Bíblia é tão difícil de entender. É sim. Existem coisas que você lê e você entende facilmente. Por exemplo, não matarás. Está claro, né? Eu não devo sair por aí assassinando ninguém. Embora a tradução correta lá não seria não matarás, mas sim não assassinarás. Essa é a tradução correta. Porque se
se fôssemos levar o não matarás, então não posso nem matar um frango para comer. Então ali é não assassinarás, não assassine o teu próximo, é essa a ideia. Não cometa assassinato. Mas se o assassino vier até você tentar te matar, você pode se defender. E se você matar, azar dele. Né? Você não estará pecando se fizer isso. Tá? É lógico, evite. Né? Evite. Vamos lá. Mas é possível entender a Bíblia? Sim. Conheço muitos ímpios que citam, aliás, Satanás. Não precisa ir longe. Satanás conhece a Bíblia, ele cita a Bíblia. Agora, ele consegue obedecer a Bíblia? Ele consegue obedecer? De jeito nenhum. Ele é ímpio, ele é perverso, ele é um mal personificado. A vontade dele é contra a vontade de Deus, embora a vontade dele nunca vai sobressair à vontade de Deus. Toda vez que ele se coloca-se contra Deus, ele sempre perde. Mas eu quero chamar a sua atenção que você só pode entender o que a Bíblia diz. Mas é tão difícil. Às vezes o que é na Bíblia, o que é difícil na Bíblia não é entender o que a Bíblia diz, mas sim aceitar o que ela diz. Essa semana uma pessoa, por causa lá do meu site de aconselhamento, a pessoa entrou em contato comigo. Não sei de onde que é a pessoa, de alguma parte do Brasil, entrou em contato comigo e me pediu um conselho sobre um determinado assunto. E aí eu fui e mostrei para essa pessoa, biblicamente, que o que ela estava fazendo estava errado, era pecado o que ela estava fazendo. E ela disse o seguinte: como que é difícil obedecer a Bíblia, né, pastor? Isso é. Por isso que a gente precisa do Espírito Santo. Agora, se a gente não se submete ao Espírito Santo, se a gente não tem o Espírito Santo de Deus na nossa vida, o que a gente faz com a Bíblia? A gente aplica o que a gente quer. A gente seleciona. É igual um restaurante self-service. Você chega lá e pega o que você quer. E aí, crentes assim, são piores do que ímpios. São piores do que ímpios. Prefiro 1000 vezes aconselhar um ímpio não convertido do que um crente que age dessa forma. A aconselhar um crente que age dessa forma e acha que porque ele conhece alguma meia dúzia de versículos da Bíblia, mas não se submete à palavra de Deus. 1000 vezes aconselhar um ímpio que não conhece nada da Bíblia. E por que o ímpio confia em si, mesmo ele será severamente punido por Deus? Os malfeitores, aí no verso 11 o salmista diz: os meus olhos veem, meus ouvidos ouvem. O que ele está dizendo aqui é o seguinte: eu estou vendo o que Deus está fazendo contra aqueles que se levantaram contra mim. Irmão, o crente não precisa sair por aí se defendendo, Deus o defende. Se alguém se levantar contra você e fizer mal a você, dobre o seu joelho na presença de Deus, confie no Senhor. Tem alguém tentando prejudicar você, tem alguém tentando acabar com a sua vida, acabar com os seus negócios, acabar e trazer infelicidade para você. Dobre o joelho na presença do Senhor e ore: Senhor, livra-me do mal, livra-me do maligno, livra-me desses que se levantam contra mim para me destruir. Confie no Senhor. Nós veremos no Salmo 94, olha só como começa o Salmo 94, versículo 1. Ó Senhor Deus das vinganças, ó Deus das vinganças, resplandece. Daqui a algumas semanas a gente estuda esse salmo, você vai ver. Deus é o Deus das vinganças. Deus é o Deus que toma vingança pelos filhos dele. Nós não precisamos sair por aí vingando, retribuindo o mal, nem devemos, porque a vingança pertence a Deus, e Ele vai retribuir a cada um, conforme a sua justiça. Enquanto isso, nós devemos fazer o que diz o verso 12: o justo
florescerá como a palmeira, crescerá como o cedro do Líbano. Essas duas árvores, a palmeira e o cedro do Líbano, elas são emblemáticas, elas mostram vigor, mostram firmeza. Enquanto os ímpios são desarraigados e arrancados dos seus lugares em que se achavam seguros e estáveis, os justos, diz o verso 13, serão plantados na casa do Senhor, nos átrios do nosso Deus, na presença do Senhor. Na presença do Senhor, você não será como uma erva que floresce rapidamente, como acontecerá com os ímpios lá no verso 7. Mas você crescerá como uma palmeira, como o cedro do Líbano. Alan Harman, ele comenta que a palmeira e o cedro do Líbano são usados aqui como símbolos dos justos. A palmeira é uma das árvores mais soberanas do Oriente Próximo, sendo amplamente usada especialmente para sombra e alimento. Enquanto isso, o cedro do Líbano é uma árvore maciça, com um sistema de raízes vigorosas e com um tronco muito forte. E por isso também é usado como metáfora, como figura de linguagem, para falar do caráter de uma pessoa que tem os seus olhos voltados para Deus. Seja como uma palmeira, como o cedro do Líbano, plantado na casa do Senhor, na presença de Deus. Eu não quero florescer em qualquer lugar, eu quero florescer na presença de Deus. Porque é na presença de Deus que eu encontro tudo o que eu preciso para ser forte, para crescer, para resistir às intempéries da vida. É na presença de Deus. Ainda que a velhice chegue trazendo toda a sua canseira e enfado, conforme nós vimos lá no Salmo 90, verso 10, o coração do servo de Deus produzirá frutos de justiça, tal como árvores cheias de seiva e de verdor, conforme diz o verso 14. E quais são os frutos que você e eu devemos apresentar? Como justos, quais são os frutos que devemos apresentar? A resposta está no verso 15. Para anunciar que o Senhor é reto. Deus não plantará você na presença dEle, não fará você florescer, não fará você crescer com outro objetivo. O objetivo de Deus é para que você anuncie que o Senhor é reto, é justo. Quando nós nos deleitamos na presença do Senhor, nós temos prazer em falar para as pessoas que Deus é justo. Deus é justo, Ele sabe o que faz. Naquela sexta-feira em que o nosso irmão o presbítero Vander partiu, eu cheguei ali no hospital, encontrei o filho dele, o Eliel, chorando, obviamente. E a minha preocupação era com a dona Cida. O que dizer para a dona Cida? Como que seria dada a notícia? E o Eliel disse: não, já está sabendo. Minha irmã já contou para ela, já contaram para ela. Então imediatamente eu fui para a casa da dona Cida. Quando eu cheguei lá, ela sentada no seu sofá, chorando. Quando eu a cumprimentei, quando eu a abracei, dei-lhe os meus pêsames, dona Cida disse as seguintes palavras: Deus é sábio, né, pastor? Deus é sábio, né? Ele sabe o que faz. Ainda que eu pedia para Ele me levar primeiro, ainda que eu tenha pedido várias vezes para Deus me levar antes do Vander, mas Deus levou o Vander. Eu não entendo, mas eu sei que Ele é sábio. Eu sei que Ele é sábio. E ela dizia isso, é claro, chorando, chorando. Irmãos, que
quando nós estivermos passando por momentos assim, as palavras que deverão ser encontradas em nossos lábios, que sejam palavras assim também, narrando e contando, anunciando que o Senhor é justo, que o Senhor é reto, que Ele não erra nas decisões dEle, que Ele não erra quando fala, quando faz, quando age. Deus levantará os filhos dEle, fará com que os filhos dEle cresçam como árvores robustas, frutíferas na presença dEle. Mas os frutos que eles apresentarão serão frutos de honra a Deus. E o salmista encerra dizendo: Ele é a minha rocha, nele não há injustiça. A constatação do salmista também deve ser a nossa, de que Deus não erra, de que Deus é justo, tudo que Ele faz é cheio, repleto de justiça, pois sabe como castigar os ímpios e recompensar os que nele confiam, e que fazem dele a sua rocha, e que confiam no Senhor. Deleitemo-nos na presença de Deus, louvando e meditando em sua palavra, especialmente no seu dia. Descansemos o nosso coração em Deus, relembrando as verdades concernentes à sua justiça, com a qual Ele nos revestiu e nos prepara para encontrarmos e vivermos na presença dEle por toda a eternidade. Devemos ainda, irmãos, depositar nele a nossa confiança e nele nos abrigarmos, a fim de que Ele exerça a justiça, a sua justiça, contra aqueles que se levantarem contra nós. Deleitemo-nos no dia do Senhor. E deleitando-nos no dia do Senhor, estamos relembrando o fato de que, ainda que nesta vida cheguemos a uma velhice cheia de vigor, acho que é o sonho de todo mundo, né? Ficar velhinho e cheio de vigor, cheio de ânimo. Mas mesmo assim um dia a morte chegará. Você não conhece nenhum Matusalém aí com mais de 6.000 anos andando por aí, né? E foi o homem que mais viveu na face da terra. Um dia a morte chegará para todos nós. Contudo, nós temos um Deus que não envelhece e nem se cansa. E por isso mesmo, a melhor maneira de vivermos os nossos dias é proclamando a retidão e o caráter de Deus e louvando-o por suas obras maravilhosas. Concluindo, a guarda do dia do Senhor é um santo exercício, preparando-nos para o descanso eterno. Somente aqueles que se deleitam na presença de Deus aqui, deleitar-se-ão lá na glória eterna também. Que Deus assim nos abençoe.